Shalom, meu povo, shalom, bom dia a todos. É uma honra, né, podermos estar aqui. Obrigada, profeta, apóstolo Herbert. Amém. Estamos aí para esse tempo aí, né, de falar sobre ministério infantil, sobre libertação infantil, que, assim, né, é meio que puxar sardinha, né, que é algo que eu amo, vivo isso, né, e é extraordinário estar com as crianças, né. E eu quero iniciar orando, né? E antes disso, eu só vou me apresentar rapidinho, né? Porque a gente veio falar de Jesus, né? Mas vou me apresentar que é para cumprir aí, né? As regras. Meu nome é Arielle do Carmo, né? Caminho aí com... A gente está debaixo da cobertura do apóstolo Hélio Gregório, mas sou liderada pelo Cassiano, liderada direto pelo Cassiano, e já faz alguns anos que a gente caminha junto, quase 8 anos. Estamos aí caminhando juntos, apanhando, sendo podada, né, pelo Senhor, através da vida dele. Para mim é uma honra caminhar, né, ao lado dele. Sou casada com o Wagner, sou mãe do Deck, né, e caminho aí, né, dentro do Ministério Infantil. Antes de conhecer o Cassiano, eu já caminhava no Ministério Infantil. Aí o Senhor só aperfeiçoou, trazendo, né, aí as estratégias através da libertação infantil. Sou pastoreada pelo pastor Rony Gomes e pela pastora Cristiane, né, que é a esposa dele, e caminhamos juntos aí no ministério, servindo, né, o ministério local e também, né, em alguns outros lugares onde o Senhor nos leva a ministrar as crianças, e também caminho aí com o Cassiano dentro do Instituto e dentro do Ministério Profético. Mas não vim falar de mim, né? Vamos orar. O Cassiano tá aí, gente? Porque o Cassiano somos, tá, profeta? Esse homem. É só Jesus. Mas eu acho que ele está aí. Então eu vou pedir ele para orar para a gente hoje. Ontem ele pediu para me orar, hoje ele ora. Cassiana, ativa seu som aí. Vê se apareceu uma mensagem. Eu acho que ele sumiu. Esse menino tá Agora aí, deu, ó. aleluia. Amém, queridos? Vamos orar? Pai, nós queremos clamar ao Senhor nessa manhã. Sabemos, ó Pai, que todas as coisas têm cooperado ao bem daqueles que amam ao Senhor. Nós clamamos, ó Pai, para que a cooperação do Senhor, aquilo que o Senhor tem liberado como desígnio do céu para as nossas vidas essa manhã, sejam liberados. Nós estamos, ó Pai, reunidos e o nosso anseio é ouvir a sua voz, para que nós possamos, ó Pai, fluir e caminhar mediante as suas medidas exatas. Nós declaramos, ó Pai, que seja selada todas as vias de comunicação, as passagens de entradas e saídas de luz, de energia, de ar, da terra, do fogo, as vias de comunicação, nós desvinculamos, ó Pai, a nossa mente de tudo aquilo que opera nos trazendo distração e nos roubando a semente. Nós declaramos, ó Pai, que toda semente que está sendo liberada cai em uma terra, ó Pai, boa. Nós proclamamos, ó Pai, para que anjos ministradores delegados em favor do nosso ministério sejam enviados, para que nós possamos caminhar e fluir sobre a porção, a qual o Senhor já designou para esse tempo. Em nome de Yeshua HaMashiach. Amém. Amém. Obrigada, irmão. Então, queridos, nós vamos caminhar aí, né, trazendo um pouquinho do entendimento. E hoje o tema que nós vamos falar é praga alguma chegará em sua casa. É algo assim que o Senhor veio trazendo ao nosso coração para esse tempo. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia aí, em Salmo 91. Nós vamos ler do 1 ao 6, para que a gente possa dar aí um ponto de partida, né, naquilo que o Senhor deseja falar conosco nessa manhã. Salmo 91, dos versículos 1 ao 6, eu vou ler aqui para a gente ganhar tempo. E diz assim: O que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente. O que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: Meu refúgio, meu baluarte, Deus meu, em quem eu confio, pois ele te livrará do laço passarinheiro, da peste perniciosa, cobrir-te-á com as suas penas, e sob as suas asas estará seguro.
A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, e nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, e nem da mortandade que assola ao meio-dia. Bom, quando o assunto, queridos, são as nossas crianças, nós como pais, como professores, como pastores, como ministros, nós precisamos ter uma atenção redobrada acerca delas. Queridos, algo que o Senhor ele veio muito ministrando ao meu coração enquanto eu montava essa aula foi que para Deus, para Jesus, as crianças, ela é um assunto sério. E aquilo que o Cassiano ontem frisou bastante, né? Nós falamos muito acerca disso aqui, que o coração de uma criança é de quem chega primeiro, mas nós precisamos de se importar com aquilo que o coração de Deus se importa. E o coração de Deus, ele se importa com as nossas crianças. E nós conhecemos aqui, né, falando de Salmo 91, nós conhecemos bem, mas nós vamos descobrir aqui alguns ataques e é até uma responsabilidade muito grande falar disso aqui, porque o apóstolo Éder, ele frisa bastante acerca de Salmo 91. Mas eu quero trabalhar com vocês aqui alguns pontos específicos para te trazer entendimento. Que antes de qualquer ataque, o Senhor ele já deu uma promessa sobre a sua casa e sobre a sua família. O Senhor ele afirma que, primeiro, o salmista está dizendo no Salmo que nós estamos escondidos do Senhor, mas ele também afirma que praga alguma chegará à sua casa. Mas para que isso aconteça, nós precisamos entender algo. Tem alguns pontos, tem alguns posicionamentos que nós, como pais, como pastores, professores, como ministros, nós vamos precisar de tomar posição. Então, quando nós pegamos aqui o Salmo 91, você vai ver aqui alguns ataques que podem tomar o coração e a mente das nossas crianças. E o primeiro deles, que eu quero trazer aqui para vocês, é o medo e o terror noturno. E isso aqui nos chama muita atenção, porque nós sabemos que existem espíritos que operam à noite, né? Estamos aí carecas de saber disso. E muitas das vezes as crianças, elas não querem dormir em seus quartos sozinhas, elas não querem que apaguem a luz, elas não querem estar em seus quartos sozinhas. Mas, queridos, entenda algo. A criança, ela tem algo que é muito interessante nelas, é a sinceridade, né? Elas são sinceras. E quando uma criança ela diz para você que tem algo que está incomodando ela ali, um ponto que nós precisamos de entender é que o que está acontecendo. E muitas das vezes eu vou te trazer aqui alguns sintomas do que você pode identificar aí em sua criança, ou talvez você é ministro do Ministério Infantil e às vezes chega criança para você que você não sabe tratar a situação dela. E a libertação infantil ela vai trazer uma gama de estratégias onde nós podemos auxiliar, podemos tratar as nossas crianças. E uma dessas características é o quê? O xixi na cama. Ari, mas a questão do xixi da cama, então minha criança é pequena, ela ainda está ali na sua fase de usar a fralda e tal. Queridos, mas o que é irregular é uma criança que ela já não tem mais idade para fazer xixi na cama e ela está fazendo xixi na cama. Não é. Pode ser uma disfunção ali no intestino dela? Pode sim. Mas o que nós precisamos identificar é que quando a criança ela não fala, queridos, o corpo dela dá sinais. E isso veio nos chamando muita atenção há um certo tempo, e eu vou compartilhando aqui com vocês algumas experiências que nós tivemos acerca do Ministério Infantil, que foi trazendo esses alertas para nós. Estávamos em um certo tempo em uma igreja onde nós fomos ministrar para mais de 50 crianças sobre libertação infantil. E uma criança me chamou a atenção. Quando eu comecei a ministrar acerca de... eu vou trazer para vocês aqui alguns sintomas que operam dentro da criança acerca da rejeição, e um deles você vai ver que é o xixi na cama. Uma menina ali de cerca de 8, 10 anos de idade estava sentada bem na minha frente. Quando eu comecei a falar para ela, a compartilhar para as crianças ali acerca do... Tem medo do escuro?
Porque quando nós estamos ministrando para a criança, querido, você não vai falar para ela assim, ó, tem uma entidade que opera no seu quarto. Não, a criança ela tem uma linguagem. Então, às vezes, a gente vai trazer uma linguagem que ela entenda, mas nós não podemos causar medo nessa criança. Então, a gente faz a pergunta: tem alguma criança aqui que tem medo de dormir no quarto sozinha? E ali, quando você vai fazendo isso, é uma estratégia, porque você vai identificando que elas começam a levantar a mão. Essa criança logo se encolheu todinha na cadeira. E aí, quando ela se encolheu ali na cadeira, eu falei, algo está acontecendo com essa criança. E ali, quando eu fui tocar naquela criança, ela olhou para mim e falou assim, tia, não põe a mão em mim. E ali nós fomos descobrir, queridos, que aquela criança sofria abuso há muitos anos. Há muitos anos. E ela estava dentro da igreja. Ela estava ali frequentemente estando nos cultos kids, sendo ministrada na salinha. E ninguém nunca tinha descoberto os abusos que aquela criança sofria. E ali, quando você começa a observar, Arielle, mas é só o xixi na cama, queridos, guarde isso no seu coração. Nenhum caso é isolado, tá bom? Então, não é só um sintoma que vai te dar uma direção, que vai te apontar para, ou te trazer um diagnóstico completo do que está acontecendo com a criança, não. Vai ser um conjunto de sintomas, mas o xixi na cama após a idade, que aquela criança, para que aquela criança seria normal fazer xixi na cama, isso é um ponto de alerta. Alguma coisa, o corpo daquela criança está dizendo que algo está disfuncional nela. Então, olha que interessante. Quando nós pegamos, e aí nós vamos ver o xixi na cama, nós vamos ver o medo do escuro, nós vamos ver o medo de dormir sozinho. Queridos, não trate isso só como uma carência. Não trate isso só como uma carência. E aí nós vamos investigar. E como nós devemos agir para investigar? Nós não podemos, primeiro, negligenciar os sinais. E eu até escrevi aqui, se a boca da criança não fala, o corpo dela dá sinais. Se você está anotando, eu gostaria que você anotasse isso. Se a criança não fala, o corpo dela vai dar sinais. E eu ministro, eu trabalho muito acerca do abuso infantil, né? Essa é a área que eu mais ministro, né? Porque eu fui uma criança que viveu abusos durante toda a minha fase infantil e a minha fase adolescente. Então, hoje o que mais chega para mim é casos de abuso infantil. E eu queria que você guardasse essa frase no seu coração. O seu passado, curado nas mãos de Deus, é ferramenta de trabalho. O seu passado, curado nas mãos de Deus, é ferramenta de trabalho. Queridos, quando eu tenho, né, pela graça e misericórdia do Senhor, hoje estou aqui, ministro em alguns lugares específicos. Queridos, quando pego casos de abuso infantil, nós vamos ver o quanto as nossas crianças elas estão sendo silenciadas, o quanto as nossas crianças estão passando desapercebidas. Queridos, você não tem, talvez, noção da quantidade de crianças que está sentado dentro da sua igreja, que está sentado no kids da sua igreja, e que está passando por abuso. E quando eu falo abuso, queridos, não é só um abuso sexual, não. Não é só o ato de ter uma relação sexual com uma criança, não. Abuso, ele vai envolver vários níveis. E o que é abuso? Abuso é tudo aquilo que ultrapassa o limite estabelecido. Guarde isso no seu coração. Então, às vezes, a criança ela está ali e ela é uma criança mais recatada, ela é uma criança mais quietinha. Que ele se preocupe com essa criança. Porque, queridos, talvez ela seja mais quietinha, mas ela está querendo te dizer alguma coisa. Se importe. E como nós devemos agir? Como nós devemos buscar entender o que está acontecendo com aquela criança? Primeiro, nós precisamos ouvir o que ela tem a dizer. Queridos, ouça a criança. E nós viemos de uma correria, né, profeta André? A gente escuta muitas pessoas dizer assim, estou sem tempo, estou na correria. E às vezes a criança ela é mais lenta para falar. Queridos, dê tempo para que ela fale. Abaixe o nível daquela criança.
Olhe nos olhos daquela criança e permita com que ela fale. Nós vamos repetir muito isso aqui essa semana. O coração de uma criança é de quem chega primeiro. O coração de uma criança é para aquela que dá atenção para ela. E você sabe o que está acontecendo dentro das nossas igrejas? Os pedófilos, os abusadores, e eu vou tentar trazer isso tudo aqui em um tempo mais, mais rápido aqui, mas você vai entender que existe uma diferença muito grande entre ser pedófilo e ser um abusador. Os dois não são a mesma coisa. E o pedófilo, ele vai dar tempo para que essa criança ela seja ouvida. E é por isso que eles ganham o coração delas. Arielle, como você pode dizer que o pedófilo ganha o coração dessa criança? Ele ganha, querido, sabe por que ele ganha? Porque ele não se importa primeiro com o corpo dela. O que atrai o pedófilo é a inocência, não é o corpo. O que atrai o abusador é o corpo, mas o que atrai o pedófilo é a inocência, é a confiança, isso mesmo, Nael. Então, dê tempo para que essa criança ela possa falar. Queridos, eu ministro no Kids do nosso prédio aqui local e as crianças amam falar, a ingenuidade. As crianças, elas amam falar. Então, elas querem compartilhar. Você ficou sem som. Tenta ligar aí de novo. Eu tô tentando. Apareceu a mensagem? Tô. Voltou. Ah, então tá bom. É que me ligaram aqui, acho que deu interrompida no som. Mas eu dou oportunidade para que ela esteja junto comigo, porque quando aquela criança estiver passando uma dificuldade, ela tem confiança de chegar até nós para compartilhar alguma coisa, para dizer o que está acontecendo com ela. Então, primeiro, nós precisamos ouvir o que elas têm a dizer. Tá baixo? Melhorou? Melhorou? Tá bom. Tá bom? Ah, então tá bom. Então, o segundo ponto, precisamos identificar quais são as áreas de vulnerabilidade dessa criança. Quais são as áreas de vulnerabilidade aonde essa criança está vulnerável? Porque, queridos, as áreas de vulnerabilidade de uma criança é aonde Satanás ele vai trabalhar para atingir a mente e o coração dessa criança. Terceiro ponto, nós precisamos identificar qual é a raiz do medo ou da insegurança dela. Então, se a criança ela não é ouvida, a criança ela está vulnerável, a criança ela demonstra, ela traz ali os sintomas de medo, de insegurança. E aí, queridos, o que vai começar a acontecer? O último ponto, o comportamento dela vai apontar para o que ela está vivendo. Queridos, às vezes nós pegamos uma criança que é mais agitada e pensamos assim, essa criança, ela é imperativa. É o que mais ouvimos dizer. Essa criança é imperativa. Meu Deus, não dá para ficar com essa criança dentro da sala. Não dá para cuidar dessa criança, não dá para ministrar essa criança. E, queridos, isso me preocupa bastante. Porque a criança que ela está agitada, pode ter certeza que ela está te chamando a atenção para alguma coisa. Pode haver a hiperatividade? Pode. Pode ser que a criança, o temperamento dela é um temperamento mais agitado? Pode. Mas também, nós não podemos isolar a realidade de que aquela criança está querendo chamar a sua atenção para alguma coisa. E dentro disso, nós precisamos entender que tem 3 aspectos que vai envolver a libertação infantil. 3 aspectos que são cruciais para você identificar, para você entender a libertação infantil. O primeiro deles é o sintoma. O que é o sintoma?
Sabe o que é o sintoma? É o fruto. O fruto que aquela criança apresenta. Nós ministramos crianças tanto no coletivo quanto no individual. E nenhum caso é isolado. Nenhum caso, e todos os casos que chegam para a gente queridos, infelizmente isso entristece meu coração. A minha criança, ela está com problema. Eu não sei o que está acontecendo, ela não nos respeita, ela não isso, ela não aquilo, a culpa é dela, é isso, é aquilo, aquilo outro. Então, os pais, eles chegam com uma lista enorme para apontar o defeito que a criança dela está vivendo. Mas a primeira coisa que eu digo, quando eu pego o caso de uma criança dentro de uma sala de atendimento, eu falo, você sabe por que a sua criança está te apresentando tudo isso? Porque o problema dela é vocês. E antes de mapear a criança, antes de tratar o que está acontecendo com a criança, eu preciso tratar a paternidade, os pais dessa criança. Porque lembra que o Cassiano disse ontem? Criança não tem problema, criança tem pais. Uma criança, ela não se cobre sozinha, queridos. A responsabilidade espiritual de uma criança está sobre a vida dos pais. Se a criança ela está sendo atacada, se uma criança ela está vivendo situações espirituais que estão atormentando, causando nela sintomas, talvez até psicossomáticos, o que você vai investigar primeiro não é a criança é o fruto, profeta André. A criança ela é o fruto. O que você precisa identificar é a raiz desse fruto. Qual é a raiz desse fruto? E é aí que a gente encontra o problema. Certo tempo, eu estava em atendimentos frenéticos, né, como diz, né, toda semana a gente pegando casos infantis para atender, e chegou um casal comigo com uma criança de 6 anos de idade. E essa criança, né, o caso até choca um pouquinho, sempre às 18 horas, essa criança ela mudava o comportamento. Às 18 horas, a criança passava o dia bem, obediente, cumprindo as tarefas, chegava às 18 horas, a criança ficava hiperagressiva. Ela agredia a mãe, ela agredia o pai, ela quebrava as coisas dentro de casa. E aí, eu não sabia o caso, né? Fui marcar o atendimento da criança às 18 horas. Quando chegou o negócio, profeta, meu Deus do céu, a menina virou dentro da sala, mas ela revirou a sala. Ela chegou, ela subiu no pai, e ela foi batendo, ela foi dando tapa naquele pai, que eu olhei para aquilo e falei, meu Deus, o que a gente faz com um negócio desse? Aí, só que minha mãe, ela fala isso, Satanás sabe para quem que ele aparece, né? Estava eu e uma outra libertadora, e nós demos um comando ali, e queridos, não acho que isso é conversa para boi dormir, como diz, né? Uma criança, ela pode sim ficar endemoniada, e gravemente endemoniada. Uma criança, ela pode sim ficar, ela ter um tempo de possessão ali, né? A palavra de Deus vai falar sobre o jovem lunático, né? Ele ficava sempre endemoniado, e Jesus pergunta, desde quando isso acontece? E o pai vai dizer, desde a infância. Desde a infância, aquele jovem, ele era atormentado. E essa menina, queridos, ela ficou terrivelmente endemoniada. E aí nós demos um comando na linguagem dela, porque Satanás, ele é sujo também. Ele pode fazer a mente da criança voltar no momento ali da possessão, enquanto você está dando um comando para que aquela criança ela tenha medo de você. Então, ela não se abra, ela não permita com que você ministre ela. Então, aquela criança, sim, e aquela criança, ali nós começamos a tratar aquela família. E, queridos, eu vou te dizer uma coisa, as famílias disfuncionais têm quebrado as crianças. Vou repetir isso. As famílias disfuncionais têm quebrado as crianças. Ari, o que é uma família disfuncional? Uma família disfuncional, queridos, é uma família que não é fundamentada nos princípios bíblicos do Senhor. Então, o que pegamos aí? Pegamos crianças que foram geradas fora da aliança do casamento. Está lá em Deuteronômio 23, versículo 2.
nenhum filho bastardo entrará na Assembleia do Senhor, e nem ainda a sua 10ª geração se assentará nela. Queridos, isso é muito sério. Toda criança que foi gerada fora da aliança do casamento, ela terá sérias perseguições de ordem espiritual, emocional, e será uma criança que será perseguida enfaticamente na área sexual. Eu te falo isso por experiência de vida. Eu fui uma criança gerada fora da aliança do casamento. Então, eu tive sérias perseguições. Com 5 anos de idade, eu sofri meu primeiro abuso. E com 10 anos de idade, eu estava tendo a minha primeira relação sexual consentida. Tá? Então, e era algo que eu achava que era normal para mim. Ari, como que se trata isso? A palavra vai dizer, queridos, que até a 10ª geração há uma perseguição, há uma legalidade. Então, uma criança que ela é gerada fora da aliança do casamento, e aí eu quero quebrar um paradigma na sua mente. Arielle, eu gerei a criança fora da aliança do casamento, mas assim que eu descobri que eu estava grávida, eu casei. Quebra a iniquidade de bastardia? Não. Bastardia é iniquidade, é pecado. Pecado, ele só é cancelado a partir de arrependimento, confissão e perdão. Então, o que é necessário ser feito? Confissão desse pecado. Pedir perdão para essa criança, porque ela foi gerada fora da aliança do casamento, e perguntar aí quais são os sintomas. Uma criança que é gerada fora da aliança do casamento, ela vai se sentir continuamente rejeitada. Querido, você pode olhar no olho dessa criança. Ela foi gerada fora da aliança do casamento, ou às vezes, os sintomas que eu vou falar aqui, talvez você vai falar assim, mas Arielle, a minha criança ou eu não fui gerada fora da aliança do casamento e tem esses sintomas. A criança que foi gerada fora da aliança do casamento e a criança que ela foi rejeitada no ventre, ela vai ter esses sintomas, que é os sintomas de não se sentir digna do amor. Ela não olha nos olhos, ela é rebelde, ela não respeita nenhuma figura de autoridade. E talvez ela se tornou um adulto, que é uma criança ferida. Então, o que vai acontecer quando ela entra na igreja? Ela vai entrar na igreja, ela vai querer fazer tudo que der oportunidade para ela fazer. Como assim, Arielle? Você vai ver ela no diaconato, no ministério de louvor, no ministério infantil, você vai ver ela limpando a igreja, você vai ver ela carregando a bolsa do pastor, tudo que der oportunidade para ela fazer, ela vai fazer. Mas sabe o que ela está dizendo? Eu preciso ser vista. Eu preciso ser notada, eu preciso ser aprovada. Isso nós chamamos de autoaprovação. Ela precisa ser aprovada por alguém. E você sabe o que vai acontecer? Você está olhando, isso aí, necessidade de aceitação. Você está olhando para aquela criança e você vai dizer para ela assim, filho, eu te amo. Na hora ela vai olhar para você e falar, eu também te amo. Mas daqui 10 minutos ela vai olhar para você e falar assim, você não me ama. Você não me aceita. Porque, queridos, ela não consegue receber o código do amor. O coração dela está bloqueado para aquilo, porque a criança gerada fora da aliança do casamento, ela é adotada por uma entidade. A criança que foi rejeitada no ventre, ela tem uma paternidade sobre ela e ela precisa ser retirada. Qual é essa paternidade, Arielle? O espírito de rejeição. Então, quando nós pegamos esses sintomas, e isso é fruto. Se nós formos olharmos por uma árvore, vai ter lá o fruto, vai ter o tronco e vai ter a raiz. O tronco é o quê? A causa. O que causa rejeição? O que causa o abuso? O que causa o medo? O que causa a orfandade? O que causa o desespero? O que causa as enfermidades? Aí você vai lá procurar a causa, o que gerou o problema. Aí depois nós entramos na raiz. Qual é a medida que nós devemos tomar para solucionar esse problema? E, queridos, sempre você vai ter que ir até os pais. Porque os pais, eles têm um histórico. E aí dos pais você chega nos avós. E nos avós você chega nos tataravós.
A palavra de Deus vai dizer assim, olha, eu sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. E aí, o que que você vai encontrar ali? Uma sigla. A iniquidade dos pais nos filhos. Alguém abriu legalidade. E essa geração, ela está tendo legalidade no mundo espiritual para ser perseguida. E aí que nós cortamos isso. Aí, quando os pais não querem, é um ponto terrível. Porque se os pais não querem, o que nós precisamos saber? Quem é a autoridade sobre a vida daquela criança? No sentido de que eu sou da estratégia, sabe, queridos? Eu sou da estratégia. O Senhor me deu uma estratégia. Eu tinha uma célula de criança. Quando eu trabalhava com célula, minha célula tinha quase 50 crianças. Quando eu ia buscar essas crianças, os pais, eles iam me entregar essa criança e eu sempre falava para os pais, você me autoriza a conduzir a sua criança para a célula e lá ela ser ministrada? Os pais diziam assim, eu autorizo. Queridos, eles me passou a autoridade. Acabou. Agora a autoridade está sobre a minha vida. Então, quando você está com a criança, por exemplo, na igreja, os pais te entregam essa criança, a autoridade está sobre a sua vida. Então, e muitas das vezes ali você vai ver que tem um tio, que tem a avó que leva. Se os pais autorizou, aquele parente está levando, e aí, algo que eu uso também como estratégia, vamos supor, tem ali a tia que levou, que percebeu que a criança tem necessidade de ser tratada. Eu falo, tudo bem, nós vamos tratar a criança, mas eu preciso de uma autorização dos pais. Os pais autorizou, tem alguém que é responsável espiritual sobre a vida daquela criança, queridos? Nós não estamos quebrando princípios. Então, ali nós podemos ministrar aquela criança. Entende? Então, mas precisa de ter essa autorização. Você não pode simplesmente, por quê? Porque quem vai cuidar dessa criança espiritualmente é alguém que conduz aquela criança no dia a dia. Você vai pegar ela ali cerca de 1h30, 2 horas. Entende? Então, isso é muito sério. O que nós não podemos é quebrar princípios. Tá? E deixa eu caminhar aqui. Então, nós falamos o sintoma da causa da raiz e somos nós que iremos tratar essas raízes através de Cristo Jesus. O Senhor nos deu ferramentas, o Senhor nos dará ferramentas para tratar essas raízes. Aí, nós pegamos aí a palavra, né, de Salmos, que está dizendo sobre também a flecha que voa de dia. Mas eu queria que você fosse comigo no livro de Mateus, capítulo 13, dos versículos 4 ao versículo 8. Abra sua Bíblia aí. Mateus, capítulo 13, do 4 ao 8. É uma passagem muito conhecida, a parábola do semeador, mas tem algo interessante aí nela, que diz assim, e ao semear uma parte, caiu à beira do caminho, e vindo as aves comeram. Outra parte caiu no solo rochoso, aonde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra, saindo, porém, o sol, queimou, e, porque não tinha raiz, secou-se. Versículo 7. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e o sufocaram. 8. Outra, enfim, caiu em uma boa terra, deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por 1. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando nós pegamos o contexto de Salmo 91 e Mateus 13, aí, no versículo 4, a palavra ela vai falar, em Salmo 91, vai falar a flecha que voa de dia. Mas em Mateus, capítulo 4, capítulo 13, versículo 4, a palavra vai falar sobre a ave, que aquela terra, ela caiu a semente, mas a ave veio e comeu a semente. Entenda algo, as nossas crianças, elas não dão problema, elas dão frutos. Guarde isso em seu coração. Quando você pegar uma criança, olhe para ela e veja ela frutífera. Mas essa criança, ela só dará fruto a partir da semente que você semear nela.
Então, olha que interessante. Quando você pega ambos os textos, tanto o Salmo 91 quanto Mateus 13, versículo 4, você vai ver dois ataques na mente de uma criança. A seta que voa de dia é aquilo que entra na mente da criança. Mas a ave que come a semente é aquela que rouba aquilo que já foi lançado sobre o coração daquela criança. Aí vai determinar, queridos. E é interessante porque ontem o Cassiano também falou um pouco sobre isso. Ele falou ontem sobre o nada a ver. Nós falamos que o nada a ver é primo de Satanás. Às vezes você está lá semeando, 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 semeando a palavra no coração daquela criança. Queridos, a palavra de Deus não volta vazia. Eu não estou aqui desvalorizando o que a palavra do Senhor diz. Mas a própria palavra de Deus diz que os espinhos podem sufocar. As aves podem vir roubar a semente. Às vezes você vai lá e semeia, mas você coloca a sua criança na frente de uma tela e ela começa a ser doutrinada por aquilo que talvez você nem investigou. O que está sendo falado? O que está sendo dito? Quando a gente aplica aqui o curso de libertação infantil, tem uma aula que eu falo só sobre filmes, jogos, falo sobre séries, e tem muitos deles. Hoje é claro, né? Hoje está explícito o quanto isso tem influenciado. E às vezes nós não queremos investir nas nossas crianças, em trazer algo saudável para elas. A gente quer pegar uma tela e colocar aquela tela como babá. Só que deixa eu te dizer uma coisa, a babá que você está colocando para deixar a sua criança calma, é ela que está doutrinando a sua criança. Então, ela pode ser a ave que está roubando a semente do coração da sua criança. E deixa eu te dizer uma coisa, hoje tem muitos jogos que as nossas crianças e adolescentes, elas jogam durante horas a fio. E tem uma empresa de jogos que se chama Epic Games, né? Não sei se vocês já ouviram falar. Ano passado, a Epic Games, ela investiu 30 bilhões em reais para influenciar o seu filho. E às vezes a gente não quer investir 2 horas do nosso tempo para ministrar o coração de uma criança. E isso é muito sério, queridos, porque Satanás, ele não se preocupa com o valor que vai ser investido, a partir de que ele consiga ganhar o coração daquela criança. Ministro, também. E isso é muito sério, porque ela está sendo, queridos, doutrinada, ela está assistindo ali filmes, ela está assistindo séries, ela está ouvindo a mídia, e sabemos que isso vem dos ataques dos ares, aonde vem mudando a mente das nossas crianças. Essas últimas semanas eu recebi o caso de uma criança, que os pais deram o celular para ela, porque ela queria muito o celular, uma criança de 6 anos, eu não concordo com isso, meu filho tem 14 anos, ele ainda não tem celular. E essa criança recebeu o celular, e ela sempre estava dentro do quarto assistindo um desenho. Deus deu um alerta no pai, e ele foi até o quarto, deu um beijo na criança, na hora que deu um beijo na criança, ela escondeu o telefone. Ele pegou e foi investigar o que estava no telefone. A criança estava assistindo um desenho que aparentemente era muito inofensivo. E esse desenho estava ensinando para essa criança como ela iria cortar os pulsos, como ela iria suicidar, para que ela chamasse a atenção dos pais. Essa criança estava aprendendo como ela iria manipular os seus colegas e manipular os pais acerca daquilo que ela queria. Animes, nossa, meu Deus. Animes, pastora Neide, é um trem muito Satanás. Principalmente o Naruto, tá? Aquilo ali é Satanás purinho. E já que a pastora Neide entrou, eu vou compartilhar com vocês algo muito rápido. Nós estávamos ministrando em um curso infantil presencial aqui no nosso ministério local, e chegou para a gente uma mãe com 2 crianças que essas crianças já eram, eu não sei falar a nomenclatura de faixas, elas lutavam judô e capoeira. Nada contra,
mas o que eu fico meio a desejosa são as mudanças de faixa e a referência ao mestre que o mestre deles servem. E pegamos essa criança, profeta, de 8 anos de idade, ela queria muito conversar comigo. E ela falou comigo assim, tia, eu posso conversar com você? Eu fui lá, peguei aquela criança e levei para a sala. E sentei com ela, para mim, ela queria falar algo simples. Na hora que essa criança sentou na cadeira, ela baixou a cabeça e já levantou outra pessoa. O mestre que aquela criança reverenciava na capoeira e no judô, a entidade que o mestre dela servia manifestou na criança. Meu Deus do céu, mas foi quase 3 horas de ministração. Aí o irmão veio, só assim, né? Porque eu brinco aqui que problema pouco é bobagem. O irmão veio. Na hora que o irmão veio, ele manifestou, queridos, dentro da sala de atendimento, a raposa de 9 caudas do Naruto. E isso foi um problemão para nós. Porque aí, o que a gente fez? A mãe não acreditava que isso poderia acontecer. O que eu fiz? Chamei a mãe para me ajudar a ministrar. Falei, vamos lá, me ajuda aqui que você vai ver. E, queridos, a criança, ela fazia os gestos que ela estava vestindo os kimonos, ela estava amarrando ali a faixa. A criança fazia os gestos ali, né, as danças da capoeira. E aquela criança, ela era constantemente atormentada. Essa raposa é uma raposa que aparece no Naruto, é o espírito que possui o Naruto. Ele era se você for pegar o histórico dele, ele é um personagem que ele foi rejeitado pelos pais, a vila pegou fogo, né? Depois eu posso compartilhar com vocês, eu tenho até um material específico sobre ele. Isso aí, começa a pular, é o trem de doido. E ele possui o Naruto e ali vem a força dele. E essa criança foi assim. Queridos, e para misericórdia do Senhor, ali ele estava, né, dentro de um tempo de ministração já, e o Senhor pode nos usar para ministrar a vida daquelas crianças, né, para a honra e glória do Senhor. Mas isso tem influenciado muito a mente das nossas crianças, né? Aqui, outro dia, eu estava com uma criança aqui em casa, que né, a nossa família pegou um amor muito grande, a minha mãe cuidou dessa criança desde muito novinho. Ele chegou aqui em casa, colocou um vídeo de um influenciador no YouTube, e ele começou a assistir o influenciador, ele usava roupas de mulher. Comecei a verificar aquela situação. E, queridos, aquela criança, ela estava apresentando trejeitos. Ela já estava se tornando uma criança afeminada. E isso nos preocupa. Mas, cenas para os próximos capítulos, não, meu filho, eu vou ficar só aqui na questão dos trejeitos, dos abusos, das influências. Eu quero falar sobre isso com vocês. Mas se eu entrar nisso aqui, nossa aula não acabou hoje, não, tá bom? Mas isso é muito sério. As nossas crianças, elas dão sinais. E aí, vamos lá. Eu estava falando aqui sobre a flecha que voa de dia, mas também sobre a ave que rouba a semente. Queridos, passe a sentar com o seu filho, com a sua criança e ver o que ele está assistindo. Pesquise sobre a história daquilo que ele está assistindo. Às vezes se olha inofensivo, é colorido, mas por detrás, queridos, tem algo muito sério. E aí, olha que interessante. Quando você pega o meu filho, ele tem hoje 14 anos, e aí a escola cismou que tinha que levar eles para assistir aquele filme Elementos, da Disney. Só que, desde muito pequeno, eu ministro ele, eu ensino ele a fazer renúncia, eu ensino ele a identificar as coisas, ele tem um olhar muito analítico para essas coisas. Ele é mais tímido, mas ele identifica bem. Ele chegou do cinema e ele falou assim, mãe, senta aqui que eu quero colocar o filme para você assistir e eu vou te mostrar as mensagens subliminares do filme. Queridos, o adulto não vê, mas a criança, ela vê. Porque está lá para elas. Queridos, você não tem noção do tanto de mensagem subliminar que esse filme tem. Trazendo uma doutrinação vou mudar a palavra para o vídeo não ser cortado no YouTube, dessa confusão de identidade que tem sido lançada na mídia, na mente das nossas crianças hoje. Então, isso pode ser
a ave que está roubando a semente do coração da sua criança. Em Mateus 18, versículos 5 e 6, vai dizer: e quem recebe uma criança tal como está, em meu nome, a minha recebe. Mas quem, e aí o texto continua, qualquer, porém, que fizer tropeçar um destes pequeninos, que creem em mim, melhor que fora, que se pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado nas profundezas do mar. Mais uma vez eu repito, criança para Jesus é uma coisa séria. É uma coisa muito séria. E, queridos, nós não podemos perder essa geração. Essa geração, o Senhor nos levantou para conduzir essa criança no caminho, apontar o caminho e caminhar junto com elas. Sabe por que essa criança, que as crianças, os jovens, os adolescentes de hoje em dia, eu pego muito e vejo muito no Instagram esses vídeos de geração fraca, geração Nutella, queridos, eu repreendo isso na hora. Eu falo, a minha geração, a próxima geração, ela não é Nutella, ela não é uma geração fraca, porque a palavra de Deus em 1 João diz: jovens, eu vos escrevi porque vós sois fortes. A palavra de Deus diz que os vossos filhos profetizarão. Então, não aceite as falácias que a mídia tem lançado contra o seu filho, contra a sua filha, contra a sua geração. Ela só será fraca se tiver pais, pastores e ministros que são fracos. Porque nós somos uma voz profética a direcionar essas crianças, esses adolescentes ao ministério de Cristo. Queridos, o espírito de profecia é o testemunho de Jesus. Nós fomos chamados para testemunhar Cristo na vida dessas crianças. E se essa geração está falhando, é porque nós estamos falhando em nossa missão. Nós não podemos falhar na nossa missão. Eu pego as crianças lá do nosso prédio local e eu falo com eles, vocês são boca profética, eu pego eles, que eles ponham eles para fazer desenhos proféticos, libero eles na igreja e falo assim, vai lá e profetiza sobre a vida de alguém. Queridos, eu tenho uma pessoa adulta que recebeu uma carta e um desenho de uma criança. Essa pessoa estava morta ministerialmente. Hoje essa mulher está servindo por causa de um desenho que uma criança entregou para ela. A casa dessa mulher foi transformada por um desenho profético que uma criança entregou para ela. Então, eu não aceito ninguém falar que essa geração é fraca, essa geração é forte. Fraco está sendo, infelizmente, queridos, me perdoe pela palavra, mas fraco está sendo nós, que não conseguimos enxergar o fruto que está sendo produzido no coração dessa juventude. E quem planta essa semente sou eu e é você. Nós não podemos nos calar, nós não podemos silenciar. Nós precisamos. Calma aí. Tá me ouvindo? Porque me ligaram aqui de novo. Oh, meu Deus, ninguém me liga. Agora todo mundo decidiu me ligar. Nós não podemos, queridos, deixar de falar para essas crianças. Como eles vão ouvir se não há quem pregue? Como eles vão saber o caminho se não tem quem aponte? E nós somos essas pessoas. Mas aí, caminhando aqui dentro da aula, eu quero trazer para vocês isso, eu gostaria que você anotasse. Os homens, os pais, os sacerdotes, eles têm 5 papéis, 5 funções principais sobre a vida dos filhos. O primeiro deles, direção. O segundo, segurança. O terceiro, proteção. O quarto, afirmar a identidade. E o quinto, estabelecer limites. Vou repetir. Primeiro, direção. O segundo, segurança. O terceiro, proteção. O quarto, afirmar a identidade. E o quinto, estabelecer limites. Arielle, o que você quer dizer com isso? Agora eu falando aqui para os pais. O homem, ele é chamado como o papel sacerdotal da casa. A mulher, queridos, ela pode tentar cumprir isso aí, mas ela não vai conseguir em sua totalidade, porque está sobre a vida do homem. Então, o pai é que dá direção. Por que direção? Sabe aquela profissão
que a criança, desde pequenininha, ela sabe que ela quer ser? É porque ela tem um pai presente na vida dela que dá direção para ela. Ela sabe para onde ela quer ir. E na nossa última aula, amanhã é o Cassiano, depois de amanhã sou eu de novo, eu vou entrar falando mais profundo com você sobre isso. A segunda é a segurança. Você já viu aquela criança que é insegura? Querido, você pega uma criança insegura, pode saber que o papel de paternidade na vida dela está em falta. O terceiro, que é a proteção. É o pai que protege, é o pai que cobre. É o pai que está lá como um escudo sobre a vida de uma criança. Como, por exemplo, uma família que vive um adultério da parte do pai, a família está desprotegida. Porque o papel de cobrir a família é do homem. O quinto, afirmar a identidade. Você está vendo crianças com déficit na identidade, adolescentes, menina que está namorando com menina, menino que está namorando com menino, é menina que namora com menino e com menino. Queridos, está faltando paternidade, porque é o pai quem afirma a identidade. O homem vai dizer para o menino, você é homem. A mãe, ela vai trazer para a menina a feminilidade. Feminilidade, acho que é assim que fala, né? Se eu estiver errada, vocês me corrigem. Mas é a mãe que vai trazer essa, como que eu posso dizer? Esse jeito de menina, de mulher. Mas quem vai afirmar essa identidade é o pai, não é a mãe. A mãe é o espelho, essa doçura, isso. A mãe é o espelho. Mas quem afirma é o pai. Você já reparou uma criança que ela olha para o pai assim, ela fala assim, nossa, quando eu crescer eu quero casar com meu pai. Aí ele, o que você está falando? De incesto? Não. Eu estou falando que ela olha para o pai, ela vê o modelo de marido que ela quer ter. E aí eu faço uma pergunta para os homens aqui. Você está sendo um modelo de marido que a sua filha vai ter no futuro? Isso é muito sério. E aí, o último, estabelecer limites. Você já viu aquela criança que ela está no supermercado, mas ela joga as prateleiras tudo no chão? Porque ela quer um salgadinho específico que talvez os pais não podem comprar? Isso não é problema da mãe, não, querido. Isso é problema do pai, porque quem estabelece limite é o pai. Você vê uma criança pirracenta, você não olha para a mãe, não, você olha para o pai. Porque é o pai que fala, parou. Só que às vezes ele está faltando, ele está falhando nesse papel. Mas a mãe, ela não fica de fora, não. Vou te trazer os 3 papéis principais de uma mãe. A mãe, ela tem 3 papéis principais e que ela não pode falhar nele. Primeiro, nutrição. Segundo, organização. E terceiro, vínculos de relacionamento. Vou repetir. Primeiro, nutrição. Segundo, organização. E terceiro, vínculos de relacionamento. Queridos, nutrição, você acha por que a mãe que amamenta? Porque Deus colocou em você a unção de nutrir o seu filho, tanto físico quanto espiritualmente. É você quem pega a palavra, senta com ele na mesa e ensina. Mas, Arielle, o pai não pode fazer isso, não? O bom seria os dois. Mas a mãe, ela tem o jeito didático de ensinar. Isso é natural de uma mãe. A organização, se você, queridos, eu sempre falo isso para o meu filho. Meu filho antes tinha a mania de deixar tudo sapato debaixo da cama. O que eu fazia? A pastora Cristina ri, porque ela já presenciou e eu já contei muitos para ela. Tiro tudo e falo assim, deixa eu te falar uma coisa. E, queridos, eu ensino meu filho de uma forma muito didática. Não grito, porque, né, tem hora que a gente, pá, explode. Mas eu ensino ele de uma forma muito didática. Eu chego no quarto e falo assim, gente, ou mudaram, ou ninguém me falou nada, porque eu achava que sapato ficava na sapateira. Mas agora, a partir de você, Derek, eu aprendi que o sapato fica debaixo da cama. Gente, mas ninguém me contou isso. Onde que te ensinaram isso e que não me ensinaram isso? Quer dizer, é automático. O bichinho vai lá, debaixo da cama, tá bom, mãe. Eu vou tirar o sapato e vou pôr na sapateira. Então, a organização, ela vem a partir da mãe.
É a mãe que fala, dobra as roupas. É a mãe que fala, organiza a cama. E, queridos, tem um quadrinho que eu gosto de usar, todas as crianças podem ajudar dentro de casa. Desde ela pequenininha. Você pode dar para elas funções para fazer dentro de casa. É assim que você ensina a sua filha a ser uma boa esposa para o marido que ela vai ter no futuro. E é assim que você ensina o seu filho a ser um bom marido para a esposa que ele vai ter no futuro. Quando eu ponho o Derek para limpar a cozinha, eu falo com ele, sua esposa não vai ser sua empregada. Ela vai ser sua auxiliadora. E você vai precisar ajudar ela a servir a casa. Porque talvez ela vá trabalhar ali e ela vai chegar cansada do trabalho e você pode servir ela, tá? Então, fica a dica. Então, quando nós entendemos esses papéis fundamentais, queridos, e caminhamos dentro deles, você vai ver que a sua família, ela vai estar ali sendo bem alicerçada. Mas voltando aqui um pouquinho sobre a questão dos ataques, eu já estou partindo para o final aqui, que nós vemos descrito em Salmo 91 e Mateus 13. Quando eu falei para vocês sobre a questão da seta que voa de dia, mas a ave que rouba a semente, olha que interessante. Quando pegamos o texto de Efésios, capítulo 6, do 13 ao 18, todo mundo conhece esse texto. A armadura de Deus. Todo mundo conhece. Eu não vou ler o texto, mas depois pegue aí para ler e você vai perceber isso que eu estou dizendo para você. Ali, Paulo, ele vai trazer vários componentes da armadura. E deixa eu te dizer uma coisa, isso foi muito surpresa para mim, porque eu nunca tinha pegado esse texto para trazer dentro de um contexto de uma libertação infantil, pasmo vocês. E o Senhor me chamou um alerta disso quando eu estava escrevendo essa aula. Em Mateus 13, em Efésios 6, a palavra vai dizer sobre o cinto que está preso na cintura, né? O cinturão da verdade. E olha que interessante, por que o cinto, ele começa com o cinturão da verdade? Queridos, pais, pastores, professores que me escutam, mas em especial os pais que me escutam, é você quem trará estabilidade emocional para a vida dos seus filhos. Se os pais, eles estão desestabilizados emocionalmente, os filhos serão desestabilizados emocionalmente. O cinturão da verdade, ele vai falar sobre a proteção, sobre ter uma alma, as emoções bem alicerçadas na verdade. E é tão interessante isso, pastora Cristina, que a palavra de Deus, em Salmo 19, versículo 7, vai falar assim: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Gente, isso é extraordinário demais. Eu amo esse versículo. Porque a palavra de Deus, quando ela é fundamentada, e porque o cinturão da verdade, a verdade é a palavra de Deus. Em João 6,63, Jesus vai dizer: a carne de nada aproveita, mas as minhas palavras são espírito e vida. Ah, querido, isso é extraordinário demais. Então, queridos, nós às vezes estamos desestabilizados emocionalmente, sim, pode ter problemas que nos desestabilizam, e existem profissionais que estão sendo aí aperfeiçoados para te ajudar nisso. Mas deixa eu te dizer uma coisa, a palavra de Deus, ela traz estabilidade para a sua alma. Talvez esteja também faltando palavra sobre a sua alma. Davi, e aí eu quero te trazer um código aqui. Davi, em um dos seus salmos, ele vai dizer assim: por que está abatido a minha alma? Porque se perturba dentro de mim, espera em Deus. O que Davi está dizendo? Ele está dando um comando para a alma dele. Ele está dizendo: você está abatida. Por que você está abatida? Ele está identificando o problema que está abatendo a alma dele, mas logo ele dá um problema. Espera em Deus. E esperar em Deus não é estar estático. Esperar em Deus é em movimento. Deus não é um Deus estático. Ele é um Deus em movimento. Então, comece a dar comando para essa alma. Então, pais, vocês são responsáveis por dar estabilidade emocional para a vida dos seus filhos. O segundo componente da armadura é a couraça da justiça. Você sabia que você constrói o caráter de uma criança de 0 a 7 anos de idade? De 0 a 7 anos de idade é a fase onde você constrói o caráter de uma criança.
Então, quando a palavra de Deus está dizendo sobre a couraça da justiça, ele está falando que você, pai, você, mãe, é responsável por estabelecer o caráter de Cristo sobre a vida de uma criança, a justiça de Deus, mas você também pode falhar nisso, estabelecendo sobre uma criança uma justiça própria. Isso está sobre a nossa responsabilidade. O outro ponto é as sandálias do Evangelho da Paz. E aí eu peguei um texto aqui que é muito conhecido. Provérbios 22, versículo 6. Ensina o teu filho no caminho em que se deve andar, porque quando o velho ficar, não se desviará dele. Você já observou que nesse pequeno versículo existe uma pequena sílaba que fala assim: ensine o teu filho no caminho. Não é você pegar o teu filho, apontar e falar assim, tá vendo? Você vai seguir aqui, chegar ali, você vai virar à direita, chegar ali, você vira à esquerda, você chegou no céu. Não. Você pega na mão e você caminha junto. Ensina o teu filho no caminho. Porque, querido, o seu filho fará o que vê o pai fazer. Não adianta você querer que o seu filho faça algo que você não faz. Deixa eu te dizer uma coisa. O seu filho só amará o Deus que você ama. O seu filho só se renderá ao Deus que você se rende. O seu filho só adorará o Deus que você adora. Estamos aí em uma sequência de ministrações que o AP está falando sobre a obra de Edom. Se você é o seu Deus, o seu filho também será o Deus dele. Ele só faz o que vê os pais fazer. Então, aprenda a adorar na frente do seu filho. Aprenda a levar o seu filho para o seu tempo de devocional. E entenda isso. Não adianta você querer estabelecer altares no ministério local se você não levanta altar para o Senhor dentro da sua casa. A sua casa é o lugar da sua primícia. Você primicia primeiro na sua casa. Eu tenho um hábito, né? Eu gosto de levantar cedo e estudar e quando o Senhor vai me dando revelações, eu tenho vários cadernos, tem caderno para tudo, eu amo escrever, né, pastora Cristina? Eu amo escrever. E no Shabat, quando eu sento com a minha família para fazer o Shabat, eu pego as revelações que o Senhor me deu, queridos, e eu ministro primeiro sobre a minha casa, porque a primícia que o Senhor me entregou primeiro vai para a minha casa, para depois eu ministrar lá fora, porque quando a minha casa recebe a minha primícia, eu tenho autoridade para ministrar lá fora. Então, aprenda isso. A primícia é para casa. Primeiro, ministre a sua casa. Isso é ensinar no caminho. É trazer para a sua família a fome e a sede de Deus. É trazer princípios da palavra de Deus para dentro da casa. E aí sim, o Senhor, ele te dá autoridade para você ensinar lá fora. Outro ponto, o escudo da fé. E aqui eu volto à questão da cobertura espiritual sobre a vida dos filhos. Querido, uma criança não se cobre sozinha. Por isso ela tem paz. Ela tem o modelo, ela tem aquilo que cobre a vida dela. Então, vocês, a partir da palavra de Deus, vocês são o escudo que cobre aquela criança. Mas você também tem um escudo que é a fé. Você é o responsável legal por munir, por gerar naquela criança níveis sobrenaturais de fé. Você é responsável por isso. Então, gere fé na sua criança. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Mas entenda, a espada, ela é uma arma tanto de ataque quanto de defesa. Ensine a sua criança a se defender com a palavra de Deus. Ela está passando por medo. Filho, o que a palavra de Deus diz sobre o medo? Vamos lá? Ensine a sua criança a declarar a palavra. Vamos declarar a palavra. Sente-se com a sua criança e vamos lá, E deixa eu dar uma chave aqui, já que estamos falando de Salmo 91. E é por isso que talvez você está aí se perguntando, mas aonde que entra a praga nenhuma chegará em minha tenda? Calma, queridos, estou chegando. Quando você pegar o Salmo 91, ensine a declaração ou faça a declaração com a sua criança na primeira pessoa. Eu, que habito no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descanso. Direi do Senhor, tu és o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso baluarte. Ah, queridos,
A palavra de Deus, ela é uma arma tanto de ataque quanto de defesa. Então, o que você está ensinando para a sua criança? Ela não está confrontando nada na força do braço dela, ela só está declarando a verdade da palavra de Deus, que está dizendo: a tua palavra diz ao meu respeito. É isso que eu declaro. Ensine a criança a declarar a palavra. Às vezes, adolescente, quem tem filho adolescente aí sabe das instabilidades que o adolescente vive. Eu chamo o Derek e falo: o que a palavra de Deus diz sobre isso, Derek? Vamos lá. Vamos pegar aqui a palavra de Deus. Ah, tô com medo, tô confuso. Muitos adolescentes, infelizmente, nós estamos pegando adolescentes depressivos. O que a palavra de Deus diz acerca disso? Salmo 139. Querido, você quer ver uma palavra para você afirmar a emoção dos seus filhos, afirmar, trazer estabilidade emocional para a vida dos seus filhos? Salmo 139. Para onde eu me esconderei do teu espírito? Para onde eu irei da tua presença? Se eu subir ao monte, lá tu estás. O que você está declarando para o seu filho? Não tem aonde você se esconda do Senhor, porque até no mais profundo das trevas o Senhor te encontra lá. E aí ele vai continuar lá no versículo 16: pois o Senhor tem um livro escrito ao seu respeito. O que você está dizendo para o seu filho? Sabe o que o Senhor diz ao seu respeito? Que ele já escreveu ao seu respeito. E você não é o que o mundo está dizendo que você é. Você é o que a palavra diz que você é. Jeremias 1,5: filho, antes que você fosse formado no ventre da sua mãe, o Senhor já te separou, o Senhor te escolheu para ser profeta de nações, afirmando a identidade. E aí, pegamos o outro componente, e nesse aqui é algo extraordinário, o capacete da salvação. E é aqui que eu digo: praga nenhuma chegará à sua casa. Você sabe por quê? Porque a mente do seu filho, quando você entende que você está ali trazendo os princípios da palavra de Deus sobre ele, não há seta, não há dardo inflamado, não há arma das trevas que atinja a mente do seu filho, porque sobre a mente, sobre os ouvidos, sobre o coração, sobre as emoções, sobre os pés daquela criança, está munido com a palavra de Deus. O capacete da salvação vai nos dizer que as aves não têm autoridade para roubar a semente que está sendo lançada. As setas não têm autoridade para inflamar o coração do seu filho e nem botar os ouvidos dele contra aquilo que Deus está dizendo a respeito dele. Eu bem sei os pensamentos que eu tenho ao seu respeito, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. O que o Senhor está dizendo? Que você não tem que ser conduzido pelos pensamentos que as pessoas têm ao seu respeito. Mas o Senhor tem um pensamento específico ao nosso respeito, a respeito da sua casa. Praga alguma chegará em tua casa. O Senhor tem pensamentos específicos ao nosso respeito. E quais são esses pensamentos? São pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. O Senhor está dizendo: é você quem escolhe o fim que você quer ter. Mas ele continua dizendo: então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscares de todo o vosso coração. Aprenda, famílias que estão me ouvindo, a buscar o Senhor de todo o coração. Deixa eu te dizer uma coisa, e o Senhor imprime isso no meu espírito aqui agora. Tem famílias aqui que vão me ouvir, que estão me ouvindo agora, e que talvez tenham um problema gigantesco em casa e que não está sabendo como solucionar. Deixa eu te dizer uma coisa. O Senhor imprime isso no meu espírito aqui agora. Não há gigante, queridos, que se posicione contra aquilo que Deus já tem dito ao seu respeito. Satanás, ele pode ter um plano, mas a palavra de Deus diz assim, que aquilo que Deus preparou ao seu respeito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, e ainda não subiu no coração do homem. São as coisas que Deus tem preparado para aqueles que te amam. E deixa eu te dizer uma coisa, o Senhor, ele tem estratégias específicas. Mas antes disso, o Senhor te ensinará a lutar com leões e com ursos, para vencer o gigante, talvez com armas que todos podem duvidar, mas é uma arma específica.
que o Senhor lançará para derrubar o gigante que talvez esteja atormentando a sua casa. Eu quero dizer, praga nenhuma chegará em sua casa, pois a sua casa está sendo selada com o sangue do Cordeiro em nome de Jesus. E aí, eu encerro essa aula. Quando a casa, o Senhor, ele fala da proteção, a casa, ela tem o sinônimo, ela é a tipificação no reino dos céus. A casa nos fala de proteção, de cobertura, de refúgio. Se os pais estão alinhados, os filhos estarão. Mas se a casa está disfuncional, os filhos estarão disfuncional. Eu estava com um caso nosso, há algum tempo atrás, próximo de nós aqui, de uma mãe, que o filho já tinha determinado, profeta André, o dia da morte dele, ele tinha anotado: mãe, eu não chego aos 18 anos de idade e eu vou morrer de uma forma muito violenta. Queridos, essa mãe chegou para mim desesperada e ela falou: Arielle, eu não quero perder o meu filho. E isso está me preocupando muito, porque ele está sempre falando, ele não conseguia ter interação com a casa, o menino só ficava preso dentro do quarto. E eu falei: pai, eu preciso de uma resposta. Eu preciso de algo para... Porque se essa mãe, ela está nos procurando, é porque ela vê na igreja uma resposta para a casa dela. E aí o Senhor, enquanto ela compartilhava a situação, o Espírito Santo falou para mim assim: manda ela ungir o quarto do filho com sangue, com o suco de uva, declarando o espírito de ressurreição e vida e o sangue do Cordeiro. Profeta Andréia, pela graça e a misericórdia do Senhor, isso faz mais ou menos uns 5 meses. O menino é outra pessoa. O menino voltou para a presença de Deus. O menino hoje respira. O menino hoje vive. O menino sai, vai para a escola. Ele odiava, ele via a mãe dele, ele entrava em grande fúria. Olha o que Satanás estava fazendo na casa. E ela veio semana passada, isso me emociona, ela falando: Arielle, o meu filho dá testemunho da mulher de Deus que eu sou. O meu filho, ele diz assim: a minha mãe, ó, a mulher de Deus, pede a minha mãe para orar por você. Porque, queridos, o espírito de ressurreição e vida entrou no quarto daquele menino. Deixa eu te dizer, Deus, ele encontra você e ele encontra os seus filhos no esconderijo mais secretos dele. Não tem lugar aonde nós nos escondemos do Senhor. Então, queridos, talvez eu compartilhando isso aqui, talvez essa seja a estratégia que o Senhor está te dando para a sua casa. Aprenda a usar o sangue do Cordeiro, porque o sangue do Cordeiro é a arma de defesa, mas a palavra é a arma de ataque. Então, use essas duas estratégias. Pegue a palavra, comece a declarar no quarto dos seus filhos. Comece a encher. Tem tempo, queridos, que eu entro para limpar o quarto do Derek, eu pego o meu telefone, ligo na caixinha de som e eu deixo o dia inteiro a palavra ministrando o quarto do meu filho. Eu unjo o travesseiro, unjo a cama com suco de uva, consagro suco de uva. Sabemos, Paulo vai dizer, Arielle, qual que é a base bíblica para isso? 1 Coríntios capítulo 11, 23, a partir do 23, esse é o sangue da nova e eterna aliança, que será derramada por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isso em memória de mim. Ali está falando da ceia, mas o que Paulo está dizendo, um código profético ali, Paulo está dizendo, o sangue que é representado pelo suco de uva, é uma representação profética do sangue do Cordeiro. É claro, o suco de uva não faz nada, queridos, mas é a fé que há dentro de você e que traz a representação física sobre o quarto, sobre a casa, sobre o interior que é você. Você não ceia, sempre você não está fazendo ceia. O que você está declarando? Como ato profético, eu trago sobre mim a menção do sangue do Cordeiro. Então, você pode fazer isso sobre a sua casa também. Então, unja. Aprenda a utilizar das armas que o Senhor tem nos dado. E eu concluo essa aula com a palavra do Senhor que está em Deuteronômio, capítulo 6, do 1 ao 9. Abra sua Bíblia, ou então anote e me ouça. Deuteronômio, capítulo 6, do 1 ao 9. Pois, são os mandamentos, os estatutos e juízos que mandou o Senhor teu Deus, se te ensinassem, para que cumprisse na terra o que passas para possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guarde todos os seus estatutos e mandamentos, que eu te ordeno,
tu e teu filho, preste atenção nisso, tu e teu filho, o filho do teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e se atenta em cumprires, para que bem te suceda, e muito te multipliques na terra que mana leite e mel. Como te disse o Senhor, Deus, como te diz o Senhor, Deus, teus pais, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Preste atenção nisso, tu as inculcarás aos teus filhos, e delas falarás, assentados na casa, andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te, e também atarás como um sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os olhos. E as escreverás nos umbrais das vossas casas e das tuas portas. O que o Senhor está dizendo, queridos, inculque sobre a mente dos seus filhos. E não tem flecha nenhuma, não tem ave nenhuma, não tem espinho algum que sufocará aquilo que Deus tem plantado ao coração dos seus filhos. Isso me chama a atenção porque a palavra está dizendo assim, que os pais falarás aos filhos e aos filhos dos filhos. O que o Senhor está dizendo? Eu sou Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais e dos filhos até a 3ª e 4ª geração. Mas aqueles que me obedecem, eu o abençoo até 1000 gerações. Queridos, isso é extraordinário demais. Sabe o que isso quer dizer? Que é para você, seu filho, filho do seu filho, filho do filho, do filho, do filho, do filho, do filho, continuamente. E como diz Jabes, que o Senhor nos abençoe muitíssimo. Isso fala de algo, queridos, geracional. Nosso Deus é um Deus geracional. Guarde isso no seu coração. E aqui eu encerro a nossa aula. Agradeço a cada um de vocês pela oportunidade. Agradeço ao Espírito Santo por poder compartilhar da porção que o Senhor tem colocado em nosso coração. É uma honra, queridos, poder semear sobre a vida de vocês, e a minha oração sobre cada um de vocês é que essa semente, ela caia em uma terra fértil, que ela cresça, que ela produza frutos e que sejam frutos permanentes. Em nome de Jesus. Profeta Andréia, muito obrigada pela oportunidade. Amém, amém. Ariela, enquanto você falava da função dos pais, né? Muitas mães colocaram no chat, eu não sei se você viu, o que fazer, mãe solo, né? O que fazer, e queridos, eu sempre digo que Deus, ele deixa testemunho para tudo. Ele deixa testemunho daquela pessoa que se converte e nunca desvia, para fortalecer aquele que se converteu. Ele também deixa testemunho daquele que se converte, desvia e depois volta, para fortalecer aquele que está desviado. Deus sempre vai deixar armas e ferramentas para a gente caminhar. E a Ariela é um testemunho de uma mãe que criou o seu filho junto com o marido dentro da casa do Senhor. Eu sou o testemunho de alguém que vim de uma família quebrada, divorciada, com 2 crianças. E fui mãe solo. E não tem como, queridos, assim, não tem como a mãe fazer o papel do pai. Por mais que a gente se esforce, a genética homem, o chamado homem, o propósito homem está sobre o homem, nunca vai estar sobre a mulher. Assim como o chamado, o propósito mulher nunca vai estar sobre o homem. E eu sofri os danos disso, né? E sofri também os danos da religiosidade, porque eu me converti e eu era extremamente religiosa, mesmo hoje tendo uma caminhada de quase 30 anos no evangelho, mas eu passei um período da religiosidade, de todos os extremos que vocês pensarem que a religiosidade impõe sobre uma pessoa. E dentro disso, as minhas 2 filhas mais velhas, elas se desviaram na juventude. E eu não estou aqui trazendo um testemunho. Eu estou dizendo que tudo isso aqui que é ministrado funciona. Muitas vezes não funciona do jeito que a gente quer. Porque o que a gente quer é que os nossos filhos permaneçam e sejam homens e mulheres de Deus.
E às vezes o Senhor permite outros caminhos. A minha filha número 2, eu tenho 3 filhas, né? As 3 adultas, a minha caçula tem 24 anos. A Jennifer, quando ela foi sair de casa, ela arrumou um emprego numa cidade vizinha. E eu não queria que ela saísse, porque eu falava assim, Deus, eu sei que ela não tem estrutura para estar longe das minhas asas. Ela vai se perder. E o Senhor foi muito claro comigo, muito claro, queridos. Deixe ela ir, ela realmente vai desviar. Mas ela vai voltar e ela nunca mais me servirá por ter uma mãe crente. Ela vai me servir porque ela vai ter um encontro pessoal comigo. E eu deixei ela ir, com muita dor. E realmente ela desviou, e hoje ainda se encontra desviada. Há pouco tempo atrás, eu encontrei uma das tias do Ministério Infantil, né, que nós trabalhávamos juntos lá atrás, e aonde a Jennifer fazia parte, né, dos cultos, de todo esse mover infantil. E essa irmã falou para mim assim, Andréia, o que você fez? Eu falei, não sei, o que você está falando, né? Ela falou assim, eu tenho conversado com a Jennifer. E a Jennifer, mesmo longe, afastada dos caminhos do Senhor, a voz da Jennifer é, eu vou ser igual minha mãe. Vai chegar a hora que eu vou voltar e eu vou ser igual a minha mãe. A minha filha mais velha, queridos, que também passou muito tempo afastada, tem várias pessoas aí que acompanham ela no Instagram. Hoje ela posta quase toda manhã o devocional que ela faz. Ela tem feito devocional, tem ensinado minha neta no caminho do Senhor. Eu estou indo para São Paulo, dia 16, para a casa dela. Ela quer que eu a ensine a casa dela a fazer o Shabbat. Ela está fazendo um evento lá, ela trabalha com moda, e ela está fazendo um evento, e ela quer que eu seja, de agora para sempre, a todos os eventos que ela fizer, que eu seja a palestrante para ministrar homens e mulheres sobre identidade do reino de Deus. E eu estou falando isso por quê, queridos? Porque tudo isso aqui é verdade. Não importa se você, homem, mulher, está sozinho ou não. Lá atrás, se eu tivesse algumas chaves que eu tenho hoje, talvez o quadro seria diferente. Mas existe uma coisa, mãe, escute isso. A Bíblia diz que o Senhor é o marido da viúva e o pai do órfão. E talvez o seu filho não seja órfão, mas é como se fosse. Comece a declarar isso, comece a trazer essa verdade para dentro da sua casa. Senhor, o meu filho não é rejeitado, ele não é abandonado, porque a tua palavra diz que o Senhor é o pai do órfão. Pai, assume esse papel dentro da minha casa. Eu não posso ser um homem, eu não posso ser um pai. Mas traga o Senhor para ser o pai dos seus filhos. E você vai provar, queridas mulheres que estão solo aí, que você vai entrar num outro nível de provisão, porque é o homem que traz a provisão para casa. Você vai entrar num novo nível da identidade do seu filho ser lançado, do seu filho ser cuidado, do seu filho ser guardado. Isso é real, isso não é palavra motivacional, isso é palavra verdadeira. Não olhe para a sua circunstância. Se você é sozinho, não olhe para, meu Deus, se eu tivesse aprendido isso lá atrás, muita coisa não teria acontecido. Não olhe para isso, olhe para as chaves que o Senhor está te dando hoje. Pratique isso e você vai ver, queridos, porque eu tenho visto. Eu me lembro quando o apóstolo Éder foi me ungir pastora, que eu falei que eu não podia ser ungida porque as minhas filhas estavam desviadas. E a palavra dele foi, você ensinou no caminho? Eu falei, sim. Enquanto elas estavam comigo, é lógico que não era como hoje, mas enquanto estavam aqui, elas iam para a igreja. As minhas 3 filhas aceitaram Jesus comigo ministrando, queridos. A Sara, que é a caçula, com 2 anos de idade, ela foi batizada com o Espírito Santo comigo, orando com ela dentro de casa. Isso tudo é real. E o apóstolo falou assim, então você não tem do que se envergonhar, você ensinou e elas usaram o livre-arbítrio, mas você ensinou no caminho e elas vão voltar. Então não olhe a circunstância. Talvez você olhe e fale, tá tudo perdido. Não tá tudo perdido. Só continue. Só continue, porque Deus, ele continua sendo geracional e ele não deve nada para ninguém. E os seus filhos servirão ao Senhor. Os seus filhos
servirão ao Senhor. Amém? Que o Senhor te abençoe, que você tenha um dia guardado, protegido no Senhor. E a gente volta amanhã com o Cassiano para aprender mais, para chorar mais e para, acima de tudo, ser ativado mais naquilo que o Senhor tem para nós exercermos nessa terra. Amém? Até amanhã, querido. Shalom, shalom.